A gente falou muito sobre isso, né? Sobre as nossas emoções, o quanto a gente precisa saber preservar elas, como a gente precisa entender é, quais são as nossas motivações, sentimentos, que nós temos que guardar o nosso coração, guardar nossas perspectivas, né? Dentro desse contexto. E hoje eu vou estar falando mais profundamente em relação a sentimentos e eu vou falar sobre amor. Amor é uma palavra aí de 4 letras, né? Que faz muita diferença em todo o nosso contexto, em toda a nossa vida. E quando a gente entende, ou melhor, tenta pelo menos, né, compreender o mais profundo possível que é amor, a gente vai ter uma vida muito mais feliz, vamos dizer assim. A gente sabe, né, que a nossa base, né, o nosso nivelamento que a gente precisa ter em relação ao amor é Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, né, por amor, como fosse uma prova de amor de Deus para nossas vidas. Que a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é dentro desse versículo, vamos dizer assim, Mateus 6,33, João 3,16, desculpa, João 3,16, se baseia toda a nossa base em relação ao amor. Seja bem-vindo, Vinícius, Sara, Deus abençoe. E é muito profundo isso. Eu, antes de começar aqui a live, eu estava refletindo em relação a isso. Seja bem-vinda, Bárbara. Em relação ao amor. E eu acho que humanamente falando, é muito difícil a gente conseguir compreender o que é o amor, né? Eu coloco esse questionamento porque a Bíblia diz que, eu vou citar aqui um texto, né, a respeito do amor, e é muito profundo a concepção de Deus sobre o amor. E se você, eu vou ler aqui 1 Coríntios, eu não vou ler o texto inteiro, mas é um texto muito conhecido. E o primeiro ponto que eu queria falar aqui está em 1 Coríntios 12:31, que diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Eu li esse versículo, né? Coríntios 13 é muito difundido, né? Quando se fala de amor, a gente acaba citando naturalmente 1 Coríntios 13. Eu vou relacionar aqui uns 3 versículos só desse texto, que a gente não consegue ser muito profundo, né? Por conta do tempo. Mas eu achei interessante o que está dizendo em 12:31. Escolham, né? Entretanto, procurem com zelo, ou seja, com sabedoria, com cuidado, os melhores dons. Né? Então quer dizer que é uma questão de escolha. A gente já entra numa introdução aí em relação a uma escolha. E aí no versículo diz assim, no mesmo versículo, né, na continuação, diz: e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Aí vai começar a falar sobre Coríntios 13, que fala em relação ao amor. Então está dizendo o que aqui? Que o amor, ele é um caminho, é um dom, né? E que se você seguir esse caminho, a Bíblia diz que é um caminho excelente. Esse final de semana, eu tô com essa palavra na minha cabeça, excelente. Porque eu tava falando com um jovem, né, que ele foi na rede sábado, e aí eu fiz a pergunta pra ele assim: e aí, o que você achou, né? Gostou da rede? Aí a palavra que ele utilizou foi: o culto foi excelente. Eu não consigo compreender de fato, né, no ponto de vista dele, o que lhe faz ser algo excelente. Eu consigo visualizar a rede como foi, no meu ponto de vista, e falar: cara, foi boa, o pessoal foi. Eu acredito que eu consegui ministrar a palavra do jeito que Deus colocou no meu coração. Houve uma certa interação. Mas aí quando a pessoa predomina e diz assim, foi excelente, quer dizer que foi algo profundo para ele. E aí nesse texto, Paulo está dizendo aos coríntios que a gente precisa seguir este caminho do amor de forma que porque é um caminho excelente.
Então assim, o mundo, seja bem-vinda, Rosana, o mundo ele cita quando você ama demais, ou quando você se preocupa demais com as pessoas, quando você valoriza demais as pessoas, até mesmo o padrão básico do relacionamento amoroso, que é o amor do pai com o filho, do filho com o pai, do marido com a esposa, da esposa com o marido, do filho do neto com a avó. Esse sentimento básico que poderia considerar assim de forma natural, mesmo assim as pessoas ainda têm a coragem, né, de zombar disso. Ah, você ama demais a sua mãe, ah, você ama demais o seu pai, você ama demais o seu irmão. E é estranho isso, porque a Bíblia diz que o amor, né, ele suporta tudo. Eu vou ler isso aqui. Então, por que a gente age dessa forma, né? Por que o amar, o certo virou errado e o errado virou certo? Então, quando nós estamos vivendo nesse caminho excelente que é o amor, você não se preocupa tanto com sentimentos e emoções contrárias a ele. Porque amor é amor. Eu li um texto essa semana passou, né, nessas lives, que falando assim, sobre Jesus, que ele suportou tamanha oposição dos pecadores por amor a nós. Então, você vê o quão profundo é isso? Jesus, ele suportou a oposição que já estava ali proposta, que iria acontecer. Seja bem-vinda, Maiara e Alan, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nesse texto, Jesus estava dizendo, estava sendo dito assim, que Jesus ele sabia que ele iria sofrer, mas por amor, ele suportou a ignorância, ele suportou a afronta dos pecadores, ele suportou a cruz, ele suportou as aflições, ele suportou a humilhação por amor a mim e a você. E quando a gente visualiza isso e fala assim, olha, ele suporta a cruz, ele suportou a cruz por amor a mim. Por que eu, no meu relacionamento, que nem a gente tem a base, né? Falei muito a respeito disso. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por que quando nós olhamos para dentro de nós, ou pelas pessoas que estão à nossa volta, seja bem-vinda, Bia, Deus abençoe. E Rafa, seja abençoe. Deus abençoe. E quando a gente olha para esse contexto, a gente se limita tanto em amar, em ser amado. Então a gente precisa compreender isso, que se Jesus ele morreu por amor, a Bíblia diz, é muito forte isso, diz assim, que se Jesus morreu por nós, né, por amor, a gente tem que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é muito profundo, isso daí é algo muito sério. Só que a gente não consegue, eu vou fazer uma afirmação aqui, a gente não consegue reconhecer o grau de amor de Deus se não for através do nosso amor por Ele. Tipo assim, se você não conseguir entender o amor que Deus tem por você, dificilmente você vai conseguir amar as pessoas de verdade. Às vezes você pode amar a pessoa por ganância, amar a pessoa por interesse, amar a pessoa por carência, amar a pessoa por dependência, amar a pessoa por fragilidade, amor a pessoa por proteção. Você pode amar a pessoa de várias formas, mas amar a pessoa de verdade, de dentro para fora, como a Bíblia diz, né, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, você só consegue fazer isso a partir do momento que você consegue compreender o tamanho do amor que Jesus Cristo tem por você. Então quando você reconhecer e falar assim, cara, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu sou falho, eu tenho problema, eu tenho dificuldades, eu sou inconstante. Quando você começa a reconhecer, e aí você diz assim, mesmo com todas essas falhas, mesmo com todos esses pecados, mesmo com toda essa incapacidade minha de fazer a vontade de Deus, Jesus me amou. E aí você, depois de reconhecer o amor dele, você queira contribuir este amor, aí você consegue honrar essa palavra que de amar o teu próximo como a ti mesmo, porque é um amor verdadeiro. Porque você vai receber esse amor de Deus, você vai entender esse amor de Deus, e aí você consegue dar esse amor a outras pessoas. Então isso daí é algo extremamente essencial para que nós possamos entender o amor. Fora isso, o amor vai ser algo subjetivo, algo superficial, algo que a qualquer circunstância ou momento
pode acabar enfraquecendo. E seguindo aqui, eu vou ler alguns textos aqui de 1 Coríntios, no versículo 4 diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes e não se envaidece, não é orgulhoso, nem se conduz em forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu queria convidar você, pessoal, que está comigo aqui, a não sair, tá? Fique comigo até o final. Até meia-noite e meia, meia-noite e 35 a gente está encerrando. Não saia. Nesse texto, o que está sendo dito aqui? Eu vou dar alguns pontos aqui. O amor é paciente e bondoso, está dentro do mesmo contexto. Então, quando uma pessoa ela falha com você, você precisa ser paciente com ela. Você precisa perdoar ela. Você precisa tentar se colocar no lugar dela. Porque quando a pessoa ama, ela não se enfurece, ela tenta resolver o problema e não sumir com o problema. Então a gente precisa verificar como a gente tem sido. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias de uma mãe com um filho. O filho fez uma zombaria a respeito das mulheres. Não sei se alguém que está na live aí assistiu esse vídeo. É difícil eu assistir vídeos ainda mais com áudio, mas esse daí me chamou a atenção. O filho zombou as mulheres no Facebook, né, nas redes sociais. E a mãe viu essa ação do filho, pediu para alguém gravar, né, ela indo confrontar o filho. E aí eu vendo a imagem, né, da mãe com o filho, a mãe foi repreender o filho se levantou, só não bateu na mãe por causa da câmera. Eu acho que a mãe já sabia que isso poderia acontecer e por isso ela pediu para gravar. E aí o filho começou a falar, xingar a mãe e segurar os braços dela para que ela não venha bater nele. Mas na verdade o coração dele ali vendo, né, não posso julgar, mas visivelmente ele queria ir para cima da mãe. E aí quando a gente vê isso, a gente fala assim, mas que amor é esse, né? Que valorização é essa da família? Que valorização é essa dos seus entes queridos? Então aqui tá dizendo a respeito da paciência. Às vezes você fala assim, eu amo tanto a minha mãe, o meu irmão, o meu parente, mas em qualquer situação você já espana, você já quer ir pra cima, você já quer ofender, você já quer humilhar. Então que amor é esse? Então nós precisamos verificar realmente, como a gente tá 3 semanas aqui, hoje é a 16ª live. E eu tenho falado muito sobre se conhecer. E essa palavra aqui sobre amor, né, que eu falei, né, que hoje seria mais específico, sobre o amor, que grau de amor é esse que está dentro dos nossos corações? Que anseio é esse de fazer o bem, ou de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas, está no nosso coração? Então a gente precisa verificar essas coisas. Eu, na minha vida inteira, até conhecer Jesus, e até muito tempo depois de conhecer Jesus, eu era uma pessoa muito fria. Uma pessoa que não demonstrava sentimentos e que também não acreditava muito no sentimento das pessoas. E aí, com o passar do tempo, eu consegui valorizar quem é Jesus. Então isso que eu estou te falando aqui é um processo que eu passei e ainda estou passando. Então quando eu comecei a reconhecer o tamanho do amor que Deus tinha por mim, eu comecei a perdoar mais, ou melhor, ter mais paciência com as pessoas. Seja bem-vindo, Bruno. Então a gente precisa verificar essas coisas. Cara, como está meu coração? Qual é o primeiro sentimento diante de uma oposição? É um sentimento de amor, ou de ira, ou de tristeza, ou de raiva? Então você precisa identificar essas coisas. E aí seguindo, diz assim, o amor não arde em ciúmes. Então a pessoa que ela tem ciúme demais, quando a pessoa ela tem ciúme demais, ela quer dizer que ela não, ela tem medo de perder. Excesso de ciúme nada mais é do que medo de perder. Então quando você está casado, você tem um namoro, você tem um relacionamento, e você tem ciúme demais da pessoa, quer dizer que você não confia nela ao ponto de você entender que ela
É sua esposa, é sua mulher, é sua namorada, seu namorado, é sua mãe, é seu pai. Então esse medo de perder traz o ciúme. Porque a qualquer momento essa pessoa pode sumir da minha vista. Então eu não posso deixar essa pessoa sumir da minha vista. Então isso não é amor, é obsessão. Isso não é amor, é excesso de cuidado. Não é só relacionamento, pode ser entre filho, mãe e filho. Às vezes o filho tem 28 anos dentro de casa e a mãe torce para não arrumar uma namorada ou a menina arrumar um namorado. Por quê? Porque se arrumar um namorado vai casar e vai sair de casa. Então por ciúme, por excesso de ciúme, o medo de perder, ela pega e tem esse sentimento, né, de obsessão. Então a obsessão é pecado, a obsessão é errado. Nós precisamos amar, então amar não se arde em ciúme. A Bíblia diz, tá, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ou seja, ele tem esse cuidado conosco. Mas não é um ciúme de possessividade. É um ciúme de cuidado em querer bem da pessoa ou que a pessoa esteja perto. Então é muito diferente você ter um ciúme possessivo, que você quer controlar a pessoa, que a pessoa não pode sair de casa, que a pessoa não pode se encontrar com os amigos. Isso aí é possessivo. E o sentimento de cuidado. Eu amo tanto a minha esposa que se ela ficar uma semana fora e ela não falar comigo, eu fico preocupado. Aí são coisas relativas, mas é um cuidado, é um receio, uma situação, mas é algo que vem e passa. Agora, arder em ciúme quer dizer algo possessivo, algo que não vai acabar. E seguindo o texto aqui, o amor não é orgulhoso, ou seja, eu sou o cara e é por isso que as coisas elas são dessa forma. O amor, ele não se conduz inconveniente. Tipo assim, é para expor as pessoas. É porque eu amo a minha esposa, eu vou mostrar pro mundo inteiro que ela é minha. Então isso daí é um orgulho e você está agindo de forma inconveniente. Então isso daí não é amor, isso daí é expressão de autovalorização. O amor não busca os seus próprios interesses. Então, por exemplo, né, uma coisa que a gente, principalmente quando você convive muito com uma pessoa, então você ama a pessoa enquanto ela estiver fazendo as coisas para você. Quando ela deixa de fazer, então eu não amo mais. Então isso daí é uma falha, isso daí não é amor, isso daí é dependência. Então essas coisas nós temos que observar. Eu não estou dizendo, pessoal, vou ser mais sincero possível, que eu sou perfeito em todas as áreas em relação ao amor. Não. Tenho muitas falhas, eu preciso melhorar muito, eu preciso lavar a louça, eu preciso varrer a casa, eu preciso fazer muita coisa que é a Vanessa aqui do meu lado. Tem muitas coisas que é a linguagem do amor que a Vanessa diz, né? Muito. Que às vezes eu não faço como... Seja bem-vinda, Nicole, não dei um salve pra você. São linguagens do amor. Então quando você age por interesse, por exemplo, eu só amo a Vanessa se ela fizer comida pra mim. Se ela não fizer comida pra mim, eu não amo ela mais. Eu não amo ela mais. Eu gosto muito da pessoa porque ela lava minha roupa. Ela parou de lavar minha roupa, eu não amo mais ela. A minha mãe, eu só amo ela se ela colocar comida no meu prato. Se ela não colocar, eu não amo. Então você e eu precisamos compreender essas coisas. Olha a preguiça, Léo. Eu tô me controlando. Tomando ação, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa compreender isso. Que nível de amor? Eu sei que esse tema, pessoal, deixa eu ver que hora que é agora aqui. 21. Eu consigo falar isso aqui até 1h da manhã, mas eu não posso. Porque senão aqui, pau quebra. Então a gente tem que entender essas coisas. Nós precisamos amar as pessoas, não por motivações. Glória a Deus, vocês estão tudo comigo aqui, ninguém saiu. Seguindo o texto aqui. O amor não se irrita. Não quer dizer que você não vai ter conflitos. Você não pode viver irritado. Tipo assim, aí aquele grau de insatisfação o tempo todo. Isso não pode acontecer. O amor não se ressente do mal. A pessoa te fez um mal, uma coisa ruim. Você não fica preso nisso. As pessoas elas ficam muito doentes por remorso ou por mágoa. Então o amor ele não permite. O amor não permite que você fique magoado por muito tempo. Você pode até sentir aquela tristeza,
aquela decepção, aquele momento. Mas por causa do amor, você acaba não permanecendo com esse sentimento no seu coração. Jesus é o exemplo em tudo. Vocês vão concordar comigo 100%. E aí eu vou fazer um questionamento. Se todas as vezes que eu e você magoasse Jesus, vamos dizer a palavra magoasse como ser humano, se toda vez que nós erramos com Jesus, erramos com o Espírito Santo, erramos com a palavra de Deus, erramos com os princípios da palavra, se todas as vezes que nós fizéssemos isso, Jesus virasse as costas para nós e não perdoasse, o que seria da humanidade? Nós não estaríamos aqui, com toda certeza. Porque além dele ficar irritado conosco, ele é o único que tem poder, assim, ele tem o poder de mudar, de exterminar a raça humana em segundos. Então, a gente não... Deus, ele é a nossa base. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, num dia, você consegue perdoar qualquer pessoa. Então, não pode deixar isso entrar no seu coração. Seguindo aqui. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu vou dizer aqui, eu vou mostrar um exemplo meu, né? Como eu não era bom, como eu não amava as pessoas. E às vezes eu tenho que lutar contra esse sentimento, tá? Aqui é sem filtro, pessoal. Eu tô sendo escancarado aqui meus emoções. Pra você ter uma ideia de como eu era, quem aqui sabe das Torres Gêmeas? Morreu centenas de pessoas no 11 de setembro, quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas. Eu quase que comemorei, tá? Por quê? Porque eu falei, cara, que fera! Os caras pensou isso, os caras pensou aquilo. Como que os caras pegaram 3 aviões, 2 bateu nas Torres Gêmeas, um tentou alcançar o Pentágono. Eu achei um negócio que eu falei assim, cara, negócio de filme. Os caras foram muito inteligentes, mesmo que eles se mataram e mataram um monte de gente. Isso é amor? Não, eu não era cristão nessa época, pessoal, tá? Então beleza. Então eu tô dizendo o seguinte, o que a Bíblia tá dizendo aqui? O amor não se alegra com a injustiça. Ou eu li até antes aqui, eu pulei. O amor não se alegra com o mal também. Não se ressente do mal, não, tá? Ele se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então eu tinha esse sentimento no meu coração, assim, a pessoa se ferrava ali na minha frente, eu falava assim, vai, toma, sabe, esse tipo de sentimento? Então eu tenho lutado muito com o meu coração para não gerar isso de novo, ou para mim evitar esses sentimentos. Mas igual eu falei durante 3 semanas, eu vou iniciar a semana falando isso. Você não tem culpa do sentimento que vem no seu coração, do nada, mas você tem o poder de controlá-lo. Então quando vem um sentimento ruim no seu coração, ou melhor, que você sabe que é ruim, mesmo que você queira ele, você tem o poder de controlar ele, ou seja, você lutar contra ele. Você lembra? A minha carne quer fazer uma coisa, mas meu espírito quer outra. Então quem eu vou deixar vencer? E aí você luta contra esse sentimento. Então esse é o objetivo do amor. Ele busca fazer o que é melhor, ele busca o que é melhor e principalmente baseado na palavra. Então aqui diz isso, que no 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então quando você ama, por exemplo, eu fico impressionado com as mães e pais, né, as famílias, que o filho, né, ou um ente querido, ele fica preso, vamos supor, o cara foi preso. Eu fico impressionado como tem um amor, que nem tem algumas músicas que falam assim, amor só de mãe, né? Tem uma música do Alcubo que fala isso. E como as mães, elas vão até um presídio, passam por uma humilhação, vamos colocar assim, por causa do amor que tem pelo filho. Isso daí é um grau de amor incrível. Por quê? Porque ela está se colocando numa situação que naturalmente ela não precisaria passar, mas ela faz isso por amor. Assim Jesus, cara, entenda essa comparação. Entenda, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Que Jesus, ele se fez homem, andou na terra, ele se humilhou, ele faz muita coisa, sofreu angústias, tortura, tudo isso para tirar eu e você da escravidão.
qual que é a diferença de uma pessoa que está na cadeia, está presa, ou até doente, ou qualquer outra circunstância, de uma pessoa que nem eu e você, que éramos pecadores, estavam iludidos com o mundo e vivendo no pecado? Pessoal, manda um sem filtro aí, por favor, para me entender que vocês estão escutando. Amém? A gente precisa verificar essas coisas, a gente precisa comparar essas coisas. Cara, como a gente tem vivido, como Deus quer que a gente vive e como a gente vai fazer para fazer a vontade de Deus. Então o amor, ele tem que ser a base desse sentimento. Olha, eu vou para a igreja porque eu amo a Deus. Eu vou para a igreja porque eu quero o bem dos meus irmãos. Eu vou para a igreja porque as pessoas que estão ali vão precisar de uma palavra. Eu vou para a igreja porque as coisas que estão acontecendo no mundo não estão boas. Eu preciso interceder também por elas. Então, quando a gente verifica essas coisas, quando a gente observa os nossos sentimentos, a gente consegue buscar forças para poder melhorar. Então, eu queria que vocês entendessem isso. O amor, ele é excepcional. O amor, ele é algo que você precisa ter por decisão. E eu vou dar sequência aqui, para mim estar finalizando aqui. Que hora que é? 28, pessoal, já tô acabando. Então, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo acaba. Eu não vou dar sequência aqui, porque eu não quero ler inteiro aqui o 1 Coríntios, né? Então, eu vou dar sequência aqui em Mateus 5, 43 a 47, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por eles, orem pelos que te perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também o fazem. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Cara, vou falar uma coisa para você. Entenda essa chave. O amor, ele é uma decisão. Entenda isso. Uma obrigação. Vamos colocar assim. O amor é uma decisão. A Bíblia diz assim: não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Cara, isso daí é sobrenatural. Quer dizer que você não tem escolha moral a não ser amar as pessoas. O que o texto está dizendo aqui? Jesus estava dizendo, tá? Não é nenhum discípulo, não é nenhum apóstolo, foi o próprio Jesus, saiu da boca de Jesus. Ele disse assim: vocês ouviram na lei, amem o seu irmão e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e ore por eles, a fim de mostrar a ele quem é o seu pai. Então, quando essa pessoa reconhecer, seja bem-vindo, Carlos, quando essa pessoa reconhecer que você é filho de Deus, ele vai entender o amor. Então, por isso que a Bíblia é tão incisiva em relação a isso. Nós precisamos amar os nossos inimigos, ou seja, amar todo mundo, suportar todo mundo, ser fiel a todo mundo. Nós precisamos entender que esse sentimento não é opcional. Ah, não, eu só amo quem me ama. Os gentios fazem isso. Eu só amo quem se preocupa comigo. Os gentios fazem isso. Eu amo somente as pessoas que não me fizeram nenhum mal. Os gentios já fazem isso. Então a Bíblia está dizendo aqui que se você quer ser um homem, uma mulher que realmente cumpre a palavra de Deus, você vai amar independente do que as pessoas fizerem para você. Você vê o grau de profundidade disso, é quando Jesus estava na cruz. Ele estava um pouquinho antes dele ser lançado, de colocar a lança no seu baço ali, no seu corpo. E aí a Bíblia diz assim, que ele ora e fala assim: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cara, que é isso, gente? Jesus estava passando ali pela crucificação, depois de ter arrastado uma cruz por metros, quilômetros, até o Gólgota. E aí aconteceu tudo isso, ele sendo espancado, humilhado, coroa de espinhos, xingando ele, cuspindo nele. Tudo isso aconteceu, aí ele chega crucificado.
Aí ele pega e fala assim, não, perdoa que eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas elas estão te ofendendo, estão te acusando, estão te traindo, estão influenciando mal as pessoas, têm destruído vidas, mas elas nem sabem o que elas fazem. E aí o que, que você faz? Você vai amá-las ou você vai julgá-las? E eu vou ser um pouco mais profundo aqui, já estou encerrando, de verdade. Que uma coisa que uma pessoa, a Vanessa escuta muito Pablo Marçal, e aí hoje eu tava, acho que foi hoje, ou foi ontem, não sei. Eu escutei uma frase dele, na verdade eu já tinha ouvido, aí hoje, por conta talvez da palavra, pegou mais forte no meu coração. Todo mundo que tá aqui na live sabe do caso do cara do condomínio que humilhou o motoboy. 100% errado, extremamente errado, o cara não tinha que fazer nada daquilo ali. E aí o que que o Pablo falou? Ele falou o seguinte: quando que nós amamos as pessoas? Quando nós apontamos o erro dela? Ou quando a gente vê que o erro aconteceu e você tenta ajudá-la a vencer o erro? Essa não foi a palavra dele, mas foi o que Deus me ensinou no meu coração e é dentro desse contexto. O que que ele estava dizendo num outro vídeo, uma outra ministração que eu ouvi? Ele falou assim, quando uma pessoa é humilhada, é acusada, ou faz uma coisa grande errado, qual que é a naturalidade da humanidade? Acusa e sai fora. Ou seja, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui 12 pessoas assistindo a live nesse exato momento. E aí eu falo uma baboseira aqui absurda, entendeu? Uma coisa que te revolte. O que que naturalmente você vai fazer? Duas coisas. Primeiro, sair da live, e a segunda, parar de me seguir. Por quê? Porque eu fiquei ofendido por causa disso. E às vezes, eu sem saber que eu estava trazendo esse sentimento ao seu coração, eu tô aqui, eu vejo as pessoas saindo, eu vejo as pessoas saindo, eu vejo as pessoas... Aí eu falo assim, cara, ou eu mesmo ciente do que eu fiz, que foi errado, beleza? Que demonstração de amor essas 12 pessoas estão tendo a meu respeito? Nenhuma. Simplesmente se ofenderam e saíram. Mas se alguma dessas pessoas aqui... Aí uma já saiu, tô brincando. Se uma dessas pessoas que tá aqui me mandar uma mensagem e falar assim, Leonardo, você errou, você não está certo, você tomou uma atitude errada e eu te amo assim mesmo, eu tô aqui para te ajudar, você pode contar comigo, que independente do que você estiver passando, eu vou te ajudar a superar, mas você precisa entender que você errou. Quem é que demonstrou amor? Coloca aí, pessoal. Quem saiu ou quem ficou? Só pra gente interagir aqui. Pessoal, essa é a demonstração de amor. Amar até os seus inimigos. Então, o que que nós precisamos entender? Que às vezes a pessoa faz mal pra você consciente. Ou às vezes a pessoa faz mal inconsciente. Mas o que ela fez pra você, você não tem... o que ela fez, a atitude que ela teve, você não tem controle. Mas você tem controle sobre a sua atitude diante das pessoas. Então é isso que nós precisamos entender. O amor, ele é uma ação. O amor, ele é um desafio. O amor é uma opção. Então quando você entende isso, você consegue romper nessa área. Quando você vence isso dentro de você e fala assim, cara, a pessoa me ofendeu, mas mesmo assim eu vou cumprimentar ela. A pessoa me humilhou, mas eu vou passar por cima disso. Isso é uma demonstração de amor. Isso é uma demonstração de amor. Amém? A Bíblia diz assim, que nós não permita que a ira repouse sobre a sua cabeça. Se eu não me engano é mais ou menos isso. Você não pode dormir, vamos colocar assim, com a ira sobre o seu coração, a mágoa, a tristeza sobre o seu coração. Deixe aí a vingança para o Senhor. Ou seja, se o Senhor tiver que fazer alguma coisa, que Deus faça. Se Deus quisesse me pulverizar aqui agora, Ele faria. Mas nós não podemos ter esse sentimento no nosso coração de vingança, de ira, de tristeza, de mágoa. Por quê? Porque nós estamos aqui para amar. Então essa é a palavra que eu queria deixar no coração de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro, mesmo aí num grande resumo. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro. E eu queria de verdade que vocês fizessem o que eu tenho pedido durante 15 dias, né? Tirar os prints, marcar e tudo mais. Eu sei que algumas pessoas fazem, outras
por algum motivo não fazem, mas eu queria desafiar você a fazer isso, tá? Mesmo que você não queira ter o meu rosto no seu stories, escreva lá, live2359, @leoferro12, para que mais pessoas estejam conosco, amém? Sem problema algum. A gente vai continuar nesse tema, amanhã eu vou falar sobre um outro sentimento, uma outra emoção. Eu queria convidar você a estar comigo, e que você viesse a convidar outras pessoas a estar comigo. Algo eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou deixar salva a live de hoje. Eu não sei se eu vou deixar todas, mas eu vou deixar de hoje. Por quê? Para que você venha estar compartilhando esta live. Mas eu tô falando compartilhando, pessoal, sem ser aquele ali, envia no direct e fica lá no direct da pessoa. Não. Tô falando de você enviar e dizer o porquê. Olha, eu tô te mandando essa live porque é um tema muito interessante, falando sobre amor. Eu queria muito que você assistisse. Você assiste e me dá um retorno para ver se gostou? Eu queria que você fizesse isso. Se as 11 pessoas fizerem isso, talvez amanhã a gente tenha 12. Entendeu? Por quê? Porque vai ter mais uma pessoa talvez interessada. Então eu queria que você fizesse isso, mandasse para algumas pessoas que Deus tocar no teu coração, e você falar, olha, eu queria que você ouvisse essa live, ou alguma outra que eu ministrei há alguns dias, mas que você interagisse com essa pessoa e falasse assim, olha, eu tô te mandando porque é uma palavra de Deus, e eu queria que você assistisse e me falasse se você gostou, se você não gostou, beleza? Queria reforçar que sexta-feira a live quem escolhe é você o tema, e eu vou colocar novamente no meu stories. Eu gostaria que você tivesse indicando aí algum tema pra gente estar falando. Amém? Então é isso. Se alguém tiver algum pedido de oração, coloca aí pra mim estar orando, pra gente estar encerrando agora. Queria agradecer a vocês aí, mais uma vez estando conosco aqui a esse horário, né, esse desafio aí da meia-noite. E eu espero que Deus venha estar fortalecendo o seu coração. Esteja orando por mim, pela minha família, porque a gente sabe que problemas acontecem, né? E o diabo com certeza não está muito feliz com essas lives. Então esteja orando por mim, pela minha família. Amém? Aparentemente nenhum pedido de oração. Então eu vou estar orando aqui. E clica no sininho. Quando encerrar a live, aparece para você ser notificado. Então clica lá nesse lugar aí. Que aí você, se caso você esquecer, vai aparecer para você a live amanhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que o amor lança fora todo medo e que Teu Espírito Santo venha estar gerando em nossos corações a paz, a alegria e realmente nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, dê-nos, ó Deus, um sono tranquilo e que realmente nós possamos viver segundo a Tua palavra e entendendo o desafio de amar o próximo de verdade. Amém? Então Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã às 23h59. Vou ficar um pouquinho aqui para dar tempo do pessoal entrar. Então, Deus abençoe, amém? Não, filho, que isso? Quê? Fica a ver. Gostei, gostei, gostei. Bem, pessoal, Deus abençoe.